Efésios 4:1, diz assim o texto sagrado: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Paulo, quando está manifestando o princípio de unidade de fé, ele está trazendo para nós uma ação de unidade misturada com vocação, que nós não podemos distinguir. E a igreja dos últimos dias, que não é a dos mormons, a igreja desses tempos, né, que lá é dos santos dos últimos dias, a igreja desse tempo, que a Bíblia diz que é um só corpo, ela está, e é uma ação diabólica, satânica, distinguir unidade e vocação. Eles estão conseguindo. Unidade é todo mundo estar no mesmo maçaroca aqui, tudo junto. Não, isso não é unidade, isso é ajuntamento. Escutou bem o que o pastor está dizendo, amado? Isso não é unidade, isto é ajuntamento. O texto sagrado diz que os filisteus cercaram Israel, Israel preparou um exército para guerrear, e então Israel foi para o campo, e os filisteus então estavam mais animosos, mais corajosos. Israel disse: nós vamos perder a guerra, o que vamos fazer então? Aí um lá no meio disse: vamos trazer a arca do Senhor. E então trouxeram a arca. Quando a arca do Senhor entrou dentro do arraial do exército de Israel, eles vibraram com tanta efusão, tanta alegria, que a palavra do Senhor diz que o chão tremeu. E então os filisteus perguntaram uns aos outros: que é isso que aconteceu? E então qual foi a resposta? O Deus de Israel veio até eles. Então Israel ganhou a batalha? Perdeu a batalha. Por que perdeu a batalha? Perdeu a batalha e perdeu ainda a arca da aliança. Mataram os sacerdotes que trouxeram, e ainda houve uma desgraceira sem medida ali. Por quê? Porque ajuntamento não é necessariamente a manifestação de unidade. Por que isso, pastor? Vamos ver, o pastor pode ser que esteja enrolado. O pastor às vezes acorda meio assim, sonolento, e vem dormindo pregar na igreja. Versículo 4, ou melhor, capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Gente, nós temos o quê? Um modo coletivo e unitário de conduta. Isso não é porque não, pastor, eu não consigo. Não, o mais forte ajuda o mais fraco. E nós andando juntos, nós podemos sim perceber que neste caminhar juntos vai vir uma ação vocacionada. É o que o texto está dizendo aí, não tem outra tradução que eu possa dizer. O que é uma vocação? Um tem vocação para médico, outro tem vocação para advogado, outro tem vocação... É um ofício no serviço do corpo. Ele está dizendo que nós vamos ter a forma correta de andar e digna se nós estivermos debaixo da vocação que Deus assim determinou. E ele começa a explicar esse chamado. Como é que se manifesta essa conduta comum de unidade e envolvimento um para com o outro. Versículo 2. Com toda, primeiro, humildade. E o que mais? Mansidão. Com longanimidade. Suportando-vos uns aos outros em amor. Quem é que manifesta humildade, mansidão, longanimidade e suportamento em amor? Quem é que faz isso? Somente Jesus conseguiu isso, manifestando o fruto do Espírito Santo. E quem possui isso hoje? Eu e você. Se temos Cristo, possuímos este mesmo fruto. Ah, pastor, mas eu não tenho. Ah, então tu não é de Cristo. Quem é de Cristo tem o fruto.
Nós precisamos agora estar na vocação na qual nós fomos chamados. Precisamos permanecer nessa verdade. Se não permanecermos na verdade, não vamos conseguir fazer muita coisa. Se você precisa abrir, botar as tripas para fora, que está com nó na tripa, precisa desatar o nó, você vai confiar num médico. Acabou de sair agora aqui, ó, formado pela Univale. A Universidade da Vale, né? Você já viu que a Univale é da Vale e a Univille é do Ville. Aqui na igreja nós dominamos tudo. Você que pensa que não, cara, mas é o paraninfo oficial da Univale é a Vale e da Univille é o Ville. Deixando as bobeiras de lado, vamos para o que interessa. Né? Sai ele formadinho, conhece tudo, tem tudo na cabeça. Ou o veinho lá, 30 anos, furando todo mundo e desatando o nó. Quem que você oferece a barriga? Por que você oferece para o cara de 30 anos? Porque ele tem mais o quê? Experiência requer o quê? Vocação. Vocação requer o quê? Caminhada. Prática. E que requer o quê? Envolvimento. Simples isso. Tem como ter uma vocação. Ah, pastor, Deus me chamou. Eu sou um homem de Deus. Deus me chamou para fazer isso, para fazer aquilo, para fazer aquilo outro. Uma vez chegou um rapaz para mim, pastor, eu tenho um chamado para ser pastor. Isso lá no Estreito. Eu disse, rapaz, que coisa boa. Eu disse, então, vem andar com a gente aqui. Eu sou seminarista da igreja, vamos fazer as coisas. Ah, não, mas isso aí, pastor, não dá. Pô, como assim, irmão? Não, mas daí o seminarista lava os pés dos outros, seminarista limpa a igreja, carpe. Não, o meu chamado é para pastor. Aí eu olhei para ele e disse, meu filho, tá difícil para ser pastor. O que ele entendia como ser pastor? Eu quero ser um chamado, eu vou estudar, chego aqui, eu sou pastor e já entro mandando. Vocação, essa pessoa tem vocação do Espírito Santo? Tem vocação para ser um pastor meia boca, que deve ter um monte por aí que fizeram isso. Que botaram na cabeça deles que pastor é alguém que vai para o seminário, e lá no seminário a igreja trata ele 4 anos, ele engorda, fica com uma leitoa véia, e depois sai para fazer porquice. Porque se botar um porco no chiqueiro, ele vai fazer o quê? Vai virar agora uma ovelha lá no chiqueiro? Não. Der comida para porco, ele mais porco fica. A vocação, a Bíblia diz que é uma manifestação aonde? Na prática. Na conduta. Essa vocação, quem chamou nós? Foi Deus que nos qualificou para isso. Olha lá o que diz o texto. Versículo 4. Aí vem a sentença dele. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Gente, o nosso feito, a nossa unidade, ela precisa estar envolvida numa ação de esperança. E a ação de esperança é nós, como igreja, debaixo da vocação de Deus, manifestarmos a viva esperança, dizendo que a obra de Cristo é suficiente para transformar a igreja falida num verdadeiro troféu de glória diante do Senhor. Nós somos aqui um bando de hipócritas, se não for o Espírito manifestar longanimidade, humildade, mansidão, seremos um bando de pessoas sem nenhum escrúpulo, se Deus não entrar profundamente e trouxer para nós uma viva esperança. Se não transformar o nosso coração. E de onde vem essa viva esperança? Vamos continuar, depois nós vamos chegar lá. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em... Vamos lá, está falando para a igreja. O Pai é um só. E Ele está sobre quem? Está sobre todos mesmo, irmãos? Está. A Bíblia afirma que Ele está sobre todos. Uns dizem que não está, o problema não é meu. A Bíblia diz que está. Próximo. Age por meio de quem? Ele está agindo por meio de todos? Todos os que permanecem, como diz o texto, naquela vocação. Que tem um chamado de envolvimento. Veja bem, irmãos, a gente tem que fazer uma pequena observação. Nós acreditamos, como os católicos assim, que se estivermos dentro da igreja, recebemos
tudo que é de Deus sobre nós. O texto não está dizendo isso. Ele está dizendo que Deus age sobre todos, mas todos agem para Deus, os que permanecem debaixo da vocação de Deus. Ah, não, eu entrei na igreja, agora estou salvo, está tudo resolvido. Não. Estar na igreja, mas não estar interagido com a vocação, com o ministério, com o fruto do Espírito, com a manifestação disso, não está produzindo nenhuma vida na sua vida. Escute bem, o texto está dizendo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Todos quem? Quem ele está qualificando lá, meus irmãos. Versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, eu prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. É para aqueles que andam, aonde? Na vocação em que foram chamados. A unidade não é um ajuntamento, a unidade é um comprometimento. A unidade não é apenas falarmos as mesmas coisas, a unidade é vivermos as mesmas coisas. Sonharmos as mesmas coisas, desejarmos as mesmas coisas. Mas às vezes nós não conseguimos entender isso, porque não conseguimos perceber o que mutila essa unidade. Mesmo capítulo 4, versículo 17. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ele escreve até o versículo 16. Ele está mostrando a vocação, o que significa isso, os dons de Deus, o corpo produzindo junto. Aí daqui a pouco Paulo faz, e Paulo gosta muito disso, ele abre um parênteses, ele diz, irmãos, os que andam conforme os seus pensamentos não estão de acordo com a vocação, não estão em unidade de igreja. É eu que estou dizendo, Paulo está dizendo, irmãos, isto portanto digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ele está falando para quem isso aqui? Se ele estava falando para a igreja lá, ele continua falando para a igreja aqui. Isso quer dizer que no nosso meio tem gente que anda na vaidade dos seus pensamentos? E como tem? Porque não conseguiu entender que estar em unidade é exercer a vocação. Estar em unidade é manifestar a vocação do céu. O que diz mais o texto? Obscurecidos de entendimento, faltos de entendimento, ignorantes. Por que são ignorantes? Porque não exercitam. Porque não exercitam. Eu e Janice, em casa, conversando a respeito da educação do nosso filho João, o ano passado ele tinha uma professora que nós não nos incomodávamos. Porque a professora ensinava a matéria e fazia o que depois? Mandava 3, 4 folhas de exercício. O João, no final do ano, sabia todo o conteúdo. Mas por que ele ficou sabendo todo o conteúdo? Porque a professora ensinava e vai fazer. Esse ano recebeu uma professora tão qualificada e tão boa quanto a outra. Só que a outra ensina e não tem exercício. Ela dá um exemplo, 2 e acabou. E aí nós começamos a ver nosso menino João, o que aconteceu? Ele o quê? Ficou sem entendimento. Ele faz na escola, chega em casa e não lembra mais. Como é que o cara aprendeu ontem, hoje esquece? Porque não tem a prática, não tem o hábito, não tem a diligência. O que nós fazemos? Vai fazer 2, 3 folhas em casa. Voltou novamente o conhecimento. A mente que estava obscurecida agora voltou a ter luz. É isso que nós precisamos ver? Mas isso é na escola. Não é escola, meu filho. Você pode estar pagando, às vezes, rio de dinheiro. Teu filho tem uma professora pior do que a do meu filho. Não é questão de custo. É questão de prática, vivência, interação. Botar ele lá meia hora decorando a tabuada é a coisa mais chata do mundo, mas eu estou com 41 anos e posso falar, até hoje, difícil o dia que não usa tabuada. É verdade ou não é? Qualquer coisa vai fazer, pronto, está resolvido. Tem como nós deixar de usar a tabuada?
Não tem. Então vamos usar para quando? O resto da vida nós vamos usar aquela geringonça que o cara durante um ano tem que ficar lá. Nós vamos ali. É chato, é enjoado, mas resolve para a nossa vida quando somos exercitados para todas as coisas. Vai fazer uma equação logaritma sem tabuada para ver como é que tu vai conseguir. Vai fazer uma equação de segundo grau. É? Vai fazer uma raiz quadrática. Como é que vai sair? Tu precisa dividir, tu precisa multiplicar. Tu precisa interagir com a conta, somar, diminuir. Mas isso eu aprendi lá atrás. Por isso é uma vocação. Ninguém é médico e abre a tripa no primeiro dia que está na faculdade, gente. Ele vai lá, estuda, conhece, depois de 4 anos, depois faz residência, depois de 8 anos ele abre o primeiro, depois de 5 anos ele é especialista naquilo. Aí isso, depois de já matar uns 15, ele aí agora está apto. É? Eu falo, irmão Pedro Elias, depois que matou a meia dúzia, daí agora ele já pode fazer a coisa certa. Olha o que o texto está dizendo para nós. 18. Obscurecidos de entendimento, alheios ao que diz aqui, irmãos? Vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Pá, gente, é difícil isso. Mas é verdade. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Versículo 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Olha, a vocação é Cristo. 21. Se é que de fato tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Paulo começa a questionar. Eu acho que esse pessoal nem foi instruído na verdade. Estava aí no meio, mas não sabe quem é Cristo. Que eu concordo com esse ensinamento de Paulo. 22. No sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Coisa boa quando nós podemos olhar e perceber que todas essas coisas manifestam uma glória plena. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Vamos encerrar essa mensagem da manhã. Você vai saber que você tem uma vocação a estar com a igreja. E que isso faz parte da sua natureza nova. E que essa natureza nova, em vocação com a igreja, produz em você uma esperança de Jesus, que Paulo escreveu lá e Pedro relata aqui. Primeiro capítulo de 1 Pedro, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Aquela esperança que estava dizendo lá, agora manifestada no corpo, num só Espírito, num só Senhor, num só Deus, manifesta para nós aquela esperança na nossa convivência de vocação e chamado, agora passa a ser uma viva esperança. Não é mais algo, a gente fala, intangível, agora é perceptível. Como é que se traz o amor, que é um substantivo abstrato, para a realidade? Como é que se faz? Praticando. Como é que se traz uma esperança que é abstrata? Eu tenho esperança, mas a gente sabe que tem esperança. Como é que traz a esperança que Paulo prega lá em Efésios 4 para a esperança agora viva que Pedro prega no primeiro capítulo? Pela prática. E o que produz essa vocação, essa santidade, essa prática? O estarmos em Cristo? Sim, mas o que ele diz mais? Nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A prática da unidade produz a manifestação de ressurreição sobre nós. E essa manifestação de ressurreição produz a esperança que antes era utópica, que antes era totalmente abstrato, para uma coisa real, tangível. E o que diz o texto, versículo 4? Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós, outros, que sois guardados pelo poder de Deus. Quando eu estou em unidade, não na ajuntamento, mas na vocação das coisas. Quem é que nos guarda, irmãos?
O que o texto diz? Agora a unidade se manifesta. Ela não é mais agora utópica, ela não é mais agora sem vida, ela não é mais uma esperança que temos, mas ninguém vê. Agora ela é uma esperança viva, manifestada pelo poder da ressurreição. E agora possuímos agora a proteção, a divinização da glória de Deus sobre nós, cumprindo o que diz Efésios 4. É Deus em vós, sobre vós. O que diz mais? 5. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante o quê? A fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra. Quando? Na revelação de Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo vai revelar? A sua igreja será o seu corpo. E ele se manifestará com grande glória. Porque ele não vai se revelar sozinho. Diz a palavra do Senhor, quando ao som da última trombeta, o que vai acontecer aqui na terra? Ressuscitarão os mortos, os escolhidos. Depois nós seremos transformados e nos encontraremos com o Senhor nos ares. E então a glória do Senhor se manifestará. A glória de Jesus se manifesta por quem, irmãos? Comigo e com você, com a igreja. Isso é glória, ele diz, muito mais precioso do que o ouro perecível. Isso é que é glória. E Deus escolheu essa glória para partilhar ela com quem, irmãos? Comigo, com você. É privilégio? Meu Deus do céu, isso aqui é privilégio. Versículo 8. A quem, não havendo visto, a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível, cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé. Qual é a recompensa disso tudo? A salvação da vossa alma. Ah, eu amo esse texto. Salvação, amado, não é um top. Salvação é uma vocação. Salvação é um mandamento. Salvação é um compromisso profundo com o Senhor. Por isso que ama a palavra do Senhor. Tem gente que diz, mas dá alguma coisa e aí a pessoa vai ser salva. Tem gente que está lá na sarjeta e o Espírito se revela para ele e ele sai dali e nunca mais é aquele bêbado, cachaceiro, prostituto lá. O restante, muitos são salvos. São salvos porque creem no mandamento, porque veem a glória de Cristo na sua vida, porque caminham, é esse o caminho. E todos que caminham dessa forma, ainda que na sua mente esteja obscurecida, caminhando dessa forma, Deus colocará pessoas pela obediência na frente dessas pessoas. Trará palavra, trará incentivo, e ela confirmará o valor da sua fé, por estar verdadeiramente dentro da vocação do Senhor. Fazendo parte de um só corpo. Obedecendo o mandamento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Só isso que eu faço. Só. Mas eu não senti nada. Não é para sentir, é para agir. É para crer. É para obedecer. Não é isso que se faz a palavra? Chegaram para João Batista e diz, ele chamou os guardas. Vou dizer uma coisa para vocês. Não aceitem suborno. Façam apenas, tratem bem os outros. Não faça nada de mal. Boa essa palavra, boa essa palavra, boa essa palavra. A mudança provoca em nós discernimento. Estavam os discípulos de João ao redor dele. Quando Jesus apareceu e disse, esse é o que vos anuncio, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. André então chega para João e diz, é esse que nós devemos seguir? Sim, Senhor, é ele que vocês têm que seguir, e não eu. E então então André vai e chama seu irmão Pedro, e eles vão até a casa de Jesus. E Jesus então diz o que para eles? Aonde você mora? Ele diz, vem e vê. E eles chegam às 4 da tarde e ficam até o final do dia com Jesus. E Jesus vai orar e depois, no outro tempo, a Bíblia não diz quantos dias, quantas semanas, quantos meses, Jesus desce e chama Pedro e André. Vem, segue-me. Depois vai no outro barquinho do lado e chama quem?
os filhos de Zebedeu, André, João e Tiago. O que ele diz? Segue-me. E eles, deixando tudo, o seguiram. Eles sentiram algo tão especial, tremeu as pernas, caíram por terra. Não sentiram, mas convivendo com o Senhor Jesus Cristo. Pedro diz que estava indignado naquela noite em que pescava e não ganhava nada. Mas o Senhor então no barco diz: Pedro, jogue a rede para o lado. E Pedro diz: mestre, pescamos a noite inteira, não pegamos nada, mas sob tua palavra eu vou jogar. Jogaram. Quando ele puxa a rede vem cheia. Diz a palavra do Senhor, aquele Pedro se lança aos pés do Senhor e diz: se afasta de mim, Senhor. Vai para longe de mim, porque eu sou um pecador. Quantas conversões nós vimos no coração de Pedro, enquanto ele caminhava com Jesus. Quantas conversões você tem sentido do Espírito na sua vida? Eu preciso ser convertido todos os dias. Todos os dias preciso sentir o toque do meu Deus. Preciso sentir a orientação dele na minha vida. Porque se eu não me sentir pecador, eu não poderei chegar perto do meu Senhor. Jesus podia dizer para ele: é verdade, Pedro, tu é muito pecador, eu não vou mais andar contigo. Jesus não fala nada, mas Pedro sente no coração e diz: se afasta de mim, Senhor, porque eu sou um pecador, que eu não tenho valor nenhum, porque sou um santo. Diz: joga a rede, joga, e ela vem. Algo sobrenatural está. O Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é quem nós estamos. E Jesus trata o coração de Pedro. E depois Jesus um dia diz para Pedro: gente, a multidão foi embora, vocês não querem ir embora também? E qual é a resposta de Pedro? Transformado pelo Senhor, pela convivência, por estar na vocação, irmãos. Por isso que ele escreve com autoridade aqui. O que ele diz para Jesus? Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Foi mudado Pedro. Ainda continuava covardão, ainda continuava cheio de medos e temores, mas o seu coração sabia aonde vinham as palavras de vida eterna. Nós precisamos conhecer o Senhor muito mais do que temos conhecido. Que o Senhor guarde a sua poderosa e potente palavra nos nossos corações, a ponto de implodir a nossa carnalidade e transformar-nos em servos do Senhor.